Louvado seja o nome do Senhor, amém. Para tudo sempre, aqui fala com os irmãos. José Gomes Oficial, amém. Que Deus possa abençoar nossos irmãos que nos acompanham pelo canal YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma reflexão, irmão, nesta noite aqui, louvado seja o nome do Senhor, sobre a Torre de Babel, amém. A Torre de Babel, aleluia. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 7, louvado seja o nome do Senhor. A confusão das línguas, né, irmão? Eia, desçamos e confundimos as suas línguas para que não entenda uma a língua do outro, viu? Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, viu? Eles estavam querendo edificar uma cidade, né? Cujo topo preparava o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, lembrando aqui um versículo, meu louvado seja Deus, da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quero falar um pouco aqui, a reflexão sobre a Torre de Babel, viu? A Torre de Babel, louvado seja o nome do Senhor, né? Meus amados, estamos diante de um texto muito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, lido, né? Explicado, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, diante da igreja do Senhor, diante dos pregadores que pregam, que se aprofundam, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nesta palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, glória a Deus. Então, eles estavam tentando ali edificar uma cidade, né? Louvado seja o nome, o qual o topo chegava até o céu, mas Deus não permitiu, aleluia, né? Glorificado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus, não, louvado seja o nome do Senhor, porque ali Deus está, irmão, no comando de tudo, viu? Deus está no comando de tudo, louvado seja o nome do Senhor, Ele é quem comanda, Ele é quem manda, louvado seja o nome do Senhor, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Antes de entrar na palavra do Senhor, que fala com você, Josenia Gomes Oficial. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois disseram, vamos construir uma cidade, né, irmão? Eles tentaram construir ali uma cidade com uma torre que alcançasse até os céus, né, irmão? Até os céus. Assim nosso nome será famoso, viu? Assim o nosso nome será famoso, né? Aleluia. E não seremos espalhados pela face, aleluia, das terras, aleluia. Em Gênesis 9, Deus disse, né? Deu uma ordem a Noé: multiplicai-vos e enchei-vos a terra, né? Aleluia. Nós vimos, meus amados irmãos, aqui que nós vemos que aqui em Sinai, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Os homens tiveram ali uma nova ideia, né? Preste atenção aí, viu? Você não perdeu o foco, né? Aleluia. Eu não sou pregador, eu sou cantor, adorador da casa do Senhor. Mas Deus me deu essa palavra, essa reflexão. Sempre deixa uma reflexão. Vamos construir uma torre, né? Aleluia. Que chegue até os céus. Aleluia. E não sejamos espalhados pela face da terra. Eles pensavam indo contra uma ordem, foram contra a ordem, né? Louvado seja direta do Senhor.
viu, irmão? Porque não era permitido a ordem para louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Eles provocaram a Deus, né, irmão? Da terra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não fizeram ali conforme, louvado seja o nome do Senhor. Ali estava tudo errado o negócio ali, louvado seja o nome do Senhor, né? A ordem, a ordenança sendo quebrada, irmão. Tá vendo aí? Eles queriam ficar ali, né? Aleluia. Versículo 5. Versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Vamos ver o versículo 5 aqui. Glória a Deus. Aleluia. Diz mais ou menos. Diz o 5, né? Aleluia. Então desceu o Senhor para ver. Homens edificavam. Ele desceu para ver ali, né, irmão? Os homens que estavam edificando aquela torre. Viu? Aí, o Senhor desceu, né? Aleluia. A torre que além estava sendo visto, construída, disse ele, são um só povo e uma só língua. Viu? Começaram a construir, o Senhor Deus ficou incomodado. Viu? Aleluia. Tem coisa, irmão, com a intenção dos seus corações. Aleluia. Ele nos deu, louvado seja o nome do Senhor, uma ordem. Além, louvado Senhor, mas eles desobedeceram ali a ordem de Deus. Né? Aleluia. O problema, mano, é a intenção do coração. Digo, aleluia. Querendo a intenção do coração dos homens, está bem, ele começou a nos abençoar. A intenção do homem, coração do homem está do bem, ele começa a abençoar o homem, a mulher, o jovem, a jovem, conforme o coração, porque Deus conhece, a Bíblia fala, a boca fala do coração está cheio. Então, o teu coração estando bem, ele conhece a intenção do teu coração. Antes de tu falar, ele já sabe, já passou por lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário disso, se não fizer, vem uma maldição, infelizmente. Né? Aleluia, ruim. Se quiser, meu irmão, perceber a bênção e receber a bênção do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, estaremos alinhados no propósito do versículo 7, que eu acabei de ler, viu? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vemos a ordem. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus deu. Né, meu? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas eles estavam intervindo ali a ordem de Deus, não estavam ali obedecendo a ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Será que Deus nos abandonou? Nós? Nos lançou aqui? Ele reage uma unidade? Está desordenando? Aleluia. Em Babel? Aleluia. Ele interviu aqui, essa torre, esta cidade. Verso 8.
né? Aleluia. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessou, nem edificaram a cidade. Tá vendo aí? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo aí? Aleluia. Deus pode intervir, irmão, e pode abençoar, viu? Quando Deus percebe que seu propósito, aleluia, que está no seu coração, aleluia, vai ser te prejudicar, aleluia, ele interfere isso aí, aleluia. Por isso que é bom orar e vigiar, não é só orar, orar e vigiar, viu, irmão? A mais porque Deus não intervém. Mas por que é que Deus não intervém na África? As guerras que estão havendo aí, aleluia. A fome, louvado seja o nome do Senhor. As guerras, é tanta coisa. Injustiça, tanto problema. Hospitais cheios, delegacia cheia. É briga, é tanta coisa, espírito de morte, é tanta gente em delegacia, é tanto divórcio, é tanta doença. Por que que Deus não intervém? Não intervém isso aí. Aleluia. Intervenção de Deus. Aleluia. A maldade do Senhor, do homem, do ser humano, no crime, assassinato, a coisa construída por você mesmo, por nós, está no coração. Aleluia. Por isso que é bom homem orar, dobrar o joelho. Aleluia. A violência, viu? A hipocrisia. Aleluia. A injustiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que Deus pode abençoar? Mas pode. A culpa está em Deus? Não. Aleluia. Não devemos fazer como Adão e Eva, que jogou a culpa no outro. Não é da serpente, não. A responsabilidade, o pecado está aí. Aleluia. O Senhor intervém quando ele acha necessidade, o homem dá cabimento e ora e faz a parte dele, ele intervém, ele para, viu? Aleluia. Comparou a Torre de Babel. Aleluia. Ele é o Senhor que devemos orar, esperarmos. Ele tem a consolação para a tua vida. Aleluia. Tem tudo de bom para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Esta torre, louvado seja o nome do Senhor. Deus parou, né? No princípio havia uma só língua, né? Uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo do Oriente, eles fizeram a torre ali, foram trabalhar, né? Lá numa planície, né? Na terra de Siné, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma cidade e foram habitar. Mas a torre de Babel parou. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para encerrar. Mas a igreja não pode parar. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Né? A igreja não pode parar. Viu, irmão? Viu, irmão? A torre de Babel parou, mas a igreja não pode parar não, viu? É verdade. Então, para aqueles que são mais cérebres ali, louvado seja o nome do Senhor, esses irmãos que são mais cérebres, né? Eles disseram, e para aqueles que são mais cérebres, perceberam, né? Vamos traçar aqui um plano, né? Façamos aqui uma torre, né? Bem alto, até chegar ao topo, chegar no céu. Mas não pedir a permissão a Deus para a construção da torre de Babel. Aleluia. Por isso que a torre de Babel parou.
Porque quando Deus dá uma ordem, ele deu uma olhada e viu, esse negócio tá errado, tá tudo mudado aqui. Deu uma olhada para cima, né? Tá errado. Ele viu que tudo mudou. Porque esse negócio de querer ir pro céu à força, irmão, com material trocado, nunca funcionou e nem funciona, viu? Nada, não é por força nem por violência. Quando estiver pregando a palavra de Deus, que a pessoa disser, deixa para amanhã, deixe com ele Deus. O dia da manhã não pertence a ninguém, não. Mas ele não pediu para deixar para amanhã. Foi uma escolha dele. Tem gente que quer, insiste, a pessoa vai à força. Então esse negócio de querer ir para o céu à força, com matéria, não dá não. Né? Aceitar Jesus à força, né? Ir à frente à força. Aleluia. Provocou as suas línguas, né? As línguas dele, né? Enrolou, né? As línguas ficaram confundidas, aí a torre, ó, parou. Amém? Os irmãos ouviram bem aí? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está parando aí muita coisa, viu? Muita coisa sendo parada aí. Aleluia. Porque o homem, em vez de dar lugar ao Criador da criatura, Jesus está parando tudo. Tem muita gente aí, irmão. Aleluia. Que está pedindo e não recebe. Porque não está orando. Está levando as coisas na brincadeira. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de blá blá blá, de loba-oba, de fuxico, de fofoca, de mentira. De conversa demais. É tempo, irmão, de crente estar lendo a Bíblia e orando. Aleluia. Não se preocupar com a vida do outro. Tem gente preocupado com a vida do outro e não se preocupa com a sua. Aleluia. O que eu estou falando aqui, irmão, está aqui na Bíblia. Agora você vai arrancar a página da Bíblia, vai arrancar essa página aqui que está dizendo isso aqui que eu estou falando. Eu tenho base dentro das Escrituras. Eu não fiz um curso de teologia por causa de um problema aqui. Mas algum irmão vai ligar lá para cá. Irmão, você está certo. A coisa de Deus com Deus não é brincadeira. E o Brasil tem muita gente levando as coisas de Deus na brincadeira da igreja. Fazendo palhaçada. A igreja não é circo, Jesus não é palhaço. Aleluia. O negócio está esquentando aqui, vou parar por aqui, viu? Glória a Deus. Vai ficar essa reflexão aqui. Mas eu vou te dar um palito e eu vou orar pela tua vida. Fecha Deus, olha aí, irmão. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, neste momento, te agradecemos pelo dia de paz que tu tens nos dado, Senhor. Pela noite, Senhor da glória, abençoada. Aleluia. Deus, neste momento, Senhor, glória. Abençoe esse irmão, Senhor da glória, que está orando comigo agora. Senhor Jesus querido, que está, Senhor, quem sabe, né?